Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Emunar. No vídeo de hoje eu vou estar abrindo aqui uma série que é bem simples, mas com uma proposta muito necessária nos dias de hoje. Nós vamos analisar de uma forma clara e honesta e muito sincera alguns dos versículos bíblicos que as pessoas normalmente usam para denegrir, prejudicar, ofender ou segregar algumas pessoas. A série se chama Não Existe Isso. No episódio de hoje, vamos falar sobre o casal mais famoso que deu início a toda a humanidade, Adão e Eva. Ou seria Adão e Eva, já que muita gente usa desse tom provocativo para dizer Eu é Adão e Eva e não Adão e Eva. Mas será que isso faz algum sentido? Vamos ver o porquê. Sempre que alguém afirma que a homossexualidade é pecado, um dos primeiros argumentos que a pessoa pensa é: Se fosse assim, Deus teria criado dois homens ou teria criado duas mulheres. E não, Deus criou homem e mulher. e sim, você está absolutamente certo. Foi para isso que Deus criou um homem e uma mulher, para que pudesse haver a procriação. Porque realmente dois homens ou duas mulheres não seria possível de haver filhos biologicamente. Mas será que essa escolha feita por Deus significa alguma coisa? Será que define como as relações humanas devem ser para sempre? Vamos pensar nisso. Na criação havia um objetivo claro: procriar. Foi para isso que Deus criou um homem e uma mulher, para que eles pudessem gerar muitos filhos, para que esses filhos pudessem multiplicar. Esse era o mandamento claro: crescei e multiplicai-vos sobre a terra. Mas repare, o fato da reprodução ser necessária não quer dizer que signifique que as relações tenham que ser assim para que elas possam ser válidas diante de Deus. Se fosse assim, pessoas inférteis, pessoas estéreis ou até pessoas que decidem não ter filhos, elas estariam constantemente em pecado. E isso Não faz sentido! Uma curiosidade. Você já parou para pensar com quem Caim se casou? Porque Abel havia morrido. Porque como regime patriarcal, os relatos só havia homens, as mulheres elas não eram contadas. Então parando para pensar que havia Adão, Eva e Caim, porque eles tiveram filhas. Com quem Caim se casou? O pensamento mais lógico seria com a própria irmã. Isso seria pavoroso nos dias de hoje. Mas naquela época era normal, era o único meio de procriação que poderia haver, era o único caminho que existia para que pudesse haver a procriação, para que eles pudessem se multiplicar sobre a terra. Então Caim se casou com a irmã, que os filhos casaram com os sobrinhos, depois com os primos, depois com as tias, e aí vai. O incesto naquela época ele não só era permitido, como ele era incentivado, porque era necessário procriar, tinha que encher a terra. E olha que esse exemplo de Caim não é o único exemplo mais pavoroso que a gente pode pensar dele ter casado com a própria irmã. Existem outros dois relatos no próprio livro de Gênesis de exemplos pavorosos para os dias de hoje. Quer ver? As escrituras vão dizer que haviam duas filhas que moravam numa terra que não havia homens e elas, para ter filhos, elas acabaram se envolvendo com o próprio pai. Você tem noção disso? A linhagem familiar precisava ser preservada. Abraão, considerado o pai da fé, era casado com Sara. E Sara era sua meia-irmã. Tem noção disso? Tanto que há relatos no Gênesis em que quando ele fugiu para o Egito, ele disse para que Sara dissesse que ela era irmã dele. Porque ele pensava que por Sara ser bonita, ao chegar no Egito, ele seria morto e Sara seria levada para ser uma das suas concubinas do faraó. Isso só passou a ser proibido muito depois, quando os séculos já haviam sido passados. Já tinham se passado muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos. Aí quando vem Moisés, aí Moisés tira aquele povo do Egito, vai para o deserto, aí lá naquele período é que aí Deus vai determinar que o incesto era proibido, que essas relações eram proibidas, porque aí já havia muita gente sobre a terra. Então aí sim, com Moisés vem a proibição do incesto. Ah, mas quem mudou essa regra? Deus. Deus é que estabelece a mudança para isso. Muitas leis do Antigo Testamento só faziam sentido para aquela época e para pontos muito específicos. Uma sociedade, pensa comigo, uma sociedade agrária.
tribal, onde filhos só serviam como mão de obra e proteção. Por exemplo, existia a lei do levirato. Sabe o que é isso? Era assim: se uma mulher ficasse viúva e o marido tinha irmãos, o irmão daquele marido tinha que casar com ela, fazer um filho nela, e esse filho, se nascesse, não seria dele, seria do marido que morreu, ou seja, do irmão dele que morreu. Já parou para pensar como isso seria pavoroso nos dias de hoje? Imagina você, homem, tem irmãos, você morre, sua mulher fica viúva, não tem filhos, e aí ela é obrigada a casar com seu irmão, e o seu irmão tem que fazer um filho nela, e o filho que nascer, que é do seu irmão biológico, ele não será considerado dele, mas seu, porque você morreu? Já parou para pensar nisso? Ou você é mulher, já parou para pensar nisso? Você casou, seu marido morreu, você não tem filhos, e aí você é obrigada a casar com o irmão do seu marido, e aí você tem que ter filhos com ele, e aí o filho que nascer seu com ele não será dele, mas do seu primeiro marido que morreu? Quão pavoroso seria isso hoje em dia? Não faz sentido! Hoje, mas naquela época fazia muito sentido. Naquela época, esse tipo de situação fazia total sentido. Tanto é que isso se pendurou até a época de Jesus. Os fariseus usaram isso para poder confundir ele. Se o sexo só fosse válido quando levasse à procriação, então qualquer ato sexual de casais estéreis ou idosos que usasse métodos contraceptivos seria igualmente condenado. Mas por que você fala disso com tanto fervor? Porque o foco está sempre na relação homoafetiva. Se o sexo foi criado apenas para procriar, por que Deus o fez tão prazeroso? Há quem diga que era para incentivar a reprodução. Mas pensa comigo. Muitas coisas na vida são feitas por necessidade e não por prazer. Você precisa trabalhar, estudar, você precisa comer, escovar os dentes, você precisa tomar banho. Não necessariamente você precisa ter prazer, e sim é uma necessidade. O prazer foi um presente, um bônus, um sinal de que Deus valoriza um vínculo, a intimidade e a conexão entre duas pessoas. Um lembrete de que o sexo também é celebração, carinho, afeto, e vai muito além de uma função puramente biológica. Nas Escrituras, toda a humanidade ela é chamada de Adão. Em hebraico, Adão significa simplesmente ser humano. A mulher só recebe o nome de Eva após a queda, ou seja, o primeiro ser humano representava toda a raça humana, sem distinção de gênero. E aqui entra algo profundo. Nossa alma, nosso espírito, independente da sua crença ou da sua religião, não tem sexo. Não existe alma masculina e feminina. Isso não existe. O que define nossa essência não é o corpo, que é temporário, mas o nosso espírito, que é eterno. Então, por que tantas igrejas fazem tanto julgamento, insistem em julgar com base no corpo, na carne e na aparência externa? Se você tivesse o meu repertório, você saberia. Durante séculos, o problema era a mulher. A mulher, ela era inferior naquela época, era usada como moeda de troca, como objeto. Ela não tinha voz. Aí depois, muitos anos depois, veio a cor de pele. Foi outro ponto de perversidade da humanidade. As pessoas negras, elas eram consideradas sem alma, então elas não tinham valor, e aí eram usadas como escravos, também como objetos. Aí agora a raiz do problema é a orientação sexual. Chega a ser engraçado. Mas Deus não erra, e Ele não desperdiça vidas. Ele não te fez errado. Ele não cometeu nenhum deslize ao te criar do jeito que você é. Como diz o Salmo 139, todos os seus dias foram escritos por Ele. Todos os seus dias. Tem noção disso? Todos os seus dias foram escritos por Ele antes de você mesmo nascer. Cada célula, cada traço de sua personalidade foi cuidadosamente desenhado por Deus. Então, nos próximos episódios, nós vamos analisar outros temas polêmicos bíblicos, analisar esses textos no grego e no hebraico e ver o que realmente a Bíblia fala sobre isso e o que foi apenas um contexto cultural ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui nos seus comentários o que você acha a respeito. E se quiser um outro tema que eu venha trazer aqui no canal, deixa aqui no comentário abaixo, tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo.